Já estamos de volta com o segundo bloco do Debates Grenal em alto nível aqui no Grupo Progresso Comunicação, mais um produto da JPTV e do portal JP News. Eu perguntei antes para o Kevin sobre o ataque do Grêmio para iniciar agora o Campeonato Gaúcho e, Rogério, a mesma pergunta vale para ti. O Inter tem aí algumas opções interessantes, tem o Sacha, tem o Luque, argentino que veio lá da segunda divisão, foi um dos destaques do Campeonato Argentino do ano passado, e tem o Nilmar também, né? Tem mais outras opções também. O Rafael Moura, pode vir o Vitinho, como é que vem isso, Rogério? A questão do ataque é assim, ó, eu tenho que ver como é que vai posicionar no meio de campo, né? Eu vejo assim, porque o Nilmar é um velocista, né? É um cara que não pode... Pelo menos era, né? Não conseguiu ver assim, isso. É que ele veio sem preparo físico e isso foi já avaliado que ele não vai conseguir recuperar na questão. E ele foi pro jogo, foi corajoso, né? Numa característica fora dele, que ele não sabe jogar ali enfiado no meio, porque ele não tem lugar para correr. Ele gosta de correr, ele gosta de alguém que brigue, que faça. Eu descarto o Rafael Moura. Eu acho que o Rafael Moura já teve muitas chances, já passou do período de experiência, coisa e tal, não dá mais. Eu já ia no Maurides, né, que é um cara da base, goleador, sabe fazer e está experiente, né? Fez aquela coisa, fez o gol e é aquele que foi dar um mortal e terminou com o joelho, Mas vejo assim, ó, que tem o Vitinho, que na realidade, se ele jogar, eu quero o Vitinho aquele do início que surgiu no Botafogo, aquele que fez gol em nós, velocista, não o que foi para a Europa, que não conseguiu jogar, né? Tem o Luque, que espero que ele dê esse resultado, porque na realidade eu não conhecia ele. Ele veio, vi 2 jogos que ele entrou e eu achei ele muito mal, né? Muito mal. Mas nos vídeos na questão. Tá vindo, né, o uruguaio, aquele que é destaque, que pode chegar ali na frente. Ele não é um cara de área, mas eu vi alguns jogos dele no Defensor, era um cara muito bom, que me chamou muita atenção, que é um cara que vai e pode modificar. Eu acho que a única questão que vai ter, o Diego Aguirre vai ter essas opções, que vai poder jogar ou com Sacha aberto, com o Nilmar, 2 velocistas, né, aberto, fazendo gol, ou botar o Maurides ou um outro para brigar lá com o zagueiro e não é fazer essa coisa. Tá certo. Bom, os treinadores em 2014, Luiz Felipe Scolari, o Filipão veio aí de uma fase muito ruim na seleção brasileira, a imagem dele ficou muito arranhada com aquela derrota de 7-1, e o Grêmio trouxe e encampou o Filipão. Como é que tu achou o desempenho do Filipão em 2014? O que tu espera dele agora em 2015, Kevin? Acho que o Filipão na seleção brasileira, sinceramente, não me pareceu o Filipão histórico da década de 90 no Grêmio, aquele Filipão que iniciou ali, que levou Palmeiras também a grandes títulos. Criciúma, que ganhou do próprio Grêmio no final. Ele, para mim, estava irreconhecível. Não saberia te dizer porquê, mas eu acho que à frente da seleção brasileira, este ano passado até que ainda fez um trabalho bom, né, na Copa das Confederações, eu não me lembrava o nome. E na Copa do Mundo, todo o preparo, eu acho que ele, de repente, na ânsia de tirar aquela imagem que o Dunga colocou de travar todo mundo, aquela imagem de Dunga do zangado, aquela e aquela coisa de fechar a seleção, ele quis abrir, eu acho que ele abriu demais, acho que ficou uma pequena gandaia, não sei se o Filipão deixaria isso, não tenho autoridade para falar, mas me parece que ficou muito solto tudo, né? O Filipão não foi bem, lógico, é óbvio que não foi bem, mesmo quando o time não estava perdendo de 7-1 para a Alemanha antes, a gente já percebia que o time não estava muito bem. Acho que de repente também não tivemos, não sei se não foi uma boa escolha de elenco para a seleção ou se também não tínhamos muitas opções. Acho que o retorno do Filipão para o Grêmio poderia ter dado errado já muito no início, mas eu acho que o Filipão veio justamente para tentar apagar e dizer assim, não estou em fim de carreira e se estiver vou terminar numa carreira um pouquinho melhor. Então eu acredito que ele tem a capacidade, ele tem condições de mobilizar o grupo,
né? Ele é um bom mobilizador, eu acho que ele tem tudo para fazer um bom 2015. Confia nele? Confio no Filipão. Não tem como, acho que o Filipão, dentro do Grêmio, acho que ele tem crédito, né? Se vai destruir esse crédito, eu espero que não, né? Mas ele tem crédito. Certo. Rogério, Abel Braga em 2014, tu é daqueles que defendia a saída dele ou a permanência? O que tu espera do Diego Aguirre? Eu defendi a saída dele. Porque o Inter, o Abel, que era de casa, né? Um treinador de casa, conhece todo. Ele, claro que não deixa de ser idolatrado, mas ele não deu um time. Eu que vou em estádio, assisto, não tinha um padrão de jogo. Né? Isso eu acho que é fundamental. A seleção não tinha isso também? Né? Não tinha profissional, porque assim, ó, são 11, mas tem mais 11 para te poder trocar. Então, que se um se machuca, tem que ter aquele padrão que a pessoa vai entrar. O Inter era uma desorganização total. Né? Então, qualquer time que vinha com pega-ratão, né, isso, Chapecoense, Ceará, timezinho pequeno que nem que pega para ratão. Pega-ratão é aquele time que tu joga na retranca, espera jogar, faz um contra-ataque, faz um gol, daí dava o desespero. Daí só faltava ir o goleiro para cabeçar. Uma confusão e ele trocava coisas por meia dúzia. E eu perdi a paciência com o Abel no jogo do Botafogo. 2-2? 2-2. 2-0. 2-0. Primeiro turno ainda não perdeu a paciência. 2-0 no primeiro tempo. Primeiro turno 2-0 o Inter jogando bem, time organizadinho, né? Pô, Alex, chega no segundo tempo, ele me tira o Valdir, que estava jogando, o Guri estava terminando o futebol. Tomamos 2-2, jogo 2-0. Por favor, o time ficou uma desorganização que era um negócio assim que a gente olhava, um olhava pro outro, assim, torcedor, a gente dizia, mas o que ele fez? Né? E daqui a pouco ele vai para a entrevista e tenta descolar algumas coisas. Eu acho que isso para time não pode. E o Diego Aguirre, né, não tem dei uma olhada na questão dos trabalhos dele, né? Claro que surpreende aquele Penharol que foi vice, que veio aqui, que fez. Até pode ser, esse me serve. Um Inter que tem uma pegada de marcação, saia rápido, né? Que todos são operários, né? Eu acho que esse Inter me serve. É um time que vai ser bem copeiro, né? Eu acho também que o Diego Aguirre está tendo todas as condições que ele está pedindo, né? Ele vai jogar e a gente vai ver se funciona um técnico estrangeiro aqui. Né? Agora não deu muito certo. Porque tem esse histórico de não dar certo, né? E vamos ver. Eu, no final de semana, fui até Bento, assim, dar uma olhadinha, assim, que eu gosto até. Hoje é um dia importante que ele vai escalar, vai ter o primeiro treino mesmo, que ele vai ver a base para ver o que ele pensa. Hoje já vai dar para ver. Mas lá eu só vi. Mas eu vi ele muito focado, assim, sabe? Eu acho que até na conversa, assim, ele vai acertar. Tá certo. Bom, agora a gente vai falar sobre um assunto que dá nome ao nosso programa, que é o Grenal. Kevin, qual é o Grenal que mais te marcou? O Grenal que tu te vê, assiste presente, ou que estava em casa ouvindo pelo rádio, ouvindo pela televisão? Aquele Grenal que para ti foi o mais importante? Isso é complicado. São vários Grenais, tanto na vitória quanto na derrota. Eu acho que vou até começar pelo lado negativo, um Grenal onde eu perdi, que me deixou muito chateado. Até acho que foram principalmente o último do ano passado, que o Grêmio levou 4-1. Diferentemente, que eu acho que a maioria dos gremistas lembra muito daquele Grenal famoso do 5-2, que o Grêmio levava muita corneta, mas eu acho que ali o Hélio dos Anjos foi um castigo para mim, mas aquele treinador conseguiu fazer. Estava naquele jogo? Não? Eu não estava naquele jogo, eu estava olhando e não acreditava no que acontecia, porque o cara perdeu um jogador. Bom, enfim. E o do ano passado foi o que mais fiquei chateado com aquele Grenal do ano passado, porque eu não achei que fosse um Grenal de 4-1. Eu acho que o Inter foi melhor, merecia ganhar, mas não era de 4-1. Eu acho que era aquele de 5-2 era de 5-2, mas esse não, eu não acreditava que era um Grenal para ser 4-1. Então eu fiquei bastante chateado. E dentro dos Grenais históricos, né? Lógico, aquele Grenal de 77, por ser um primeiro que me vem à lembrança, que eu me lembro, não só por causa da vitória do Grêmio, Campeonato Gaúcho, que é o primeiro que eu tenho lembrança de Grenais.
E eu ficaria até com esse último na arena, que foi ao menos um desafio, né? Tiramos um pouco, né? Voltamos, também fizemos um 4-1, que também acho que não era para 4-1, acho que era um jogo que o Grêmio foi muito melhor, mas também não era um jogo para tanta diferença no placar. Eu acho que os dois Grenais do ano passado tiveram diferenças no placar que não refletiam exatamente, refletiam uma dominância do time adversário, mas não refletiam. Mas o placar foi, acho, demasiado em ambos os anos. Eu estava com meu filho, o Eduardo não pôde ir, o Vinícius foi, e foi muito bacana o Grenal de 4-1 do ano passado. Rogério, Grenal, que te marcou? Bom, o Grenal a gente tem a maioria sempre, né? Isso é história, então vou ficar aí falando. Mas assim, o melhor Grenal que eu tive foi o Grenal do século. Eu te digo, porque assim, eu fui eu fui nos dois Grenais. No primeiro, não tinha Coreia já, mas naquela época já tinha sido extinta a Coreia. Não, do século existia Coreia. Não tinha Coreia. Não tinha Coreia. Ah, eu me lembro, é por causa da propaganda. Não tinha Coreia. A Coreia na década de 80, acho que ela foi... Isso eu não lembro, mas no Grenal do século não tinha Coreia. Eu já estava porque assim, eu fui no Olímpico. Eu fiz uma loucura, que eu tinha um amigo colorado que só podia ir no primeiro jogo. Não tinha mais ingresso na torcida colorada e nós fomos no coisa, que foi 0-0. E no lado, né, e os caras, vamos, Grêmio, não sei o que, Grêmio, não sei o que. E nós de camisinha branca e as camisetinhas do Inter tudo dentro do carro. E pá, daqui a pouco dá um cruzamento, assim, me entra o Cuca, assim, ó, e puf! Né? Tem que pular, né? Senão tu vai apanhar. Daí depois daquele lance eu olhei pra ele assim, ó, tô indo embora. E ele, não, tô indo. Daí eu olhei assim, o senhor. É muito difícil. E um senhor, o que houve? Eu digo, uma diarreia. Eu digo, nunca mais eu faço. Daí no Beira-Rio, né? Eu digo, vamos. Daí foi aquele jogo, o Grêmio saiu ganhando de 1-0, né? Daí depois o Nilson meteu 2 gols, né? 2-1 de virada, né? Lembro assim muito bem, tava com tava com 10, não, o Casemiro foi expulso e foi aquilo. O pior Grenal, assim, que eu lembre, assim, vou dizer assim, foi o Grenal de 77. Esse que eu quero. Por quê? A maioria... Não foi, né? Não. Eu te confesso que até consultei o pai, mas nós fomos nesse Grenal, porque ele é tão nítido, mas eu acho que eu estava olhando na TV, eu não consigo lembrar. Eles estavam fazendo a reforma do Olímpico, ainda tinha uma coisa, o Olímpico Monumental. Não tinha todo o anel superior completo. Fazendo o Olímpico Monumental, mas eu não fui no jogo, né? Eu assisti, mas foi o pior Grenal da minha história, porque assim, porque em 76 o Inter foi bicampeão brasileiro e eu fui nas 2 decisões, né? E meu apelido, para quem não sabe, começou lá em 76, porque eu apostei com o Edson Petri. Eu sempre coleciono algumas coisas, nós apostamos algumas coisas. Ele tinha uma camiseta do Grêmio e eu apostei uma camiseta do Inter, quem perdesse ia tocar fogo no pátio do São José. O Edson Petri é um cara que é um gremistão também de 20 costados, nem é 7 costados. Então o que aconteceu? E ele, né, pra ver esse negócio da pressão, né, ele disse assim, ó, tu é o birita, não sei o quê. E eu digo, a próxima vez que tu me chamar disso, eu vou te encher de porrada. E ele falou pros maiores, como os maiores não podiam bater, ficou birita. Mas foi por causa daí no Grenal de 77, a gente não apostou de novo, né? Um refrigerante polar, frisante polar, que era o melhor Guaraná que tinha, né? E tinha que pagar e bico seco, né? Daí ficou a gremistada toda me folgando, por isso que não me sai da memória, né? E eu tentei, né? Claro que todo mundo que perde sempre perde, porque o jogo não terminou, que eles abriram para a torcida do Grêmio invadir e foi para a justiça. Eu acho que faz uns 5 anos atrás
que foi decidido que o Grêmio foi o campeão de 77. É mais ou menos que naquele caso do doping do Inter, que o Inter foi embora sem fazer o doping, né? Demorou para... Tremedal, né? É, aquela coisa. Então essas coisas do Grenal, mas o Grenal é alguma coisa. Mas eu só vou dizer uma outra coisinha ali, que ele falou que não foi o jogo do 4-1 do Inter. Mas o Rodolfo pediu, pelo amor de Deus, pro D'Alessandro para o Inter parar. Isso aí é uma imagem que passa muito no YouTube. Não. Que ele chega e diz assim, ó, para, já tá 4, para. Na real... Será? Sério? Não, mas é sério. Eu não vi essa imagem, Mas isso é sério. Eu não vi essa imagem. Não, mas isso é sério. Mas isso é normal. Quem joga futebol, eu já pedi também, que tava tomando muitos focos, os caras estão ganhando, daí vão pra cima, daí termina com o time. Que nem foi o que deu a confusão no Grenal de 4-1, né? Que do Grêmio. O cara foi comemorar na frente do banco e o D'Alessandro ficou louco e ia no pessoal do Grêmio, né? No Zé, nos caras. Pô, a gente respeitou vocês não estão nos respeitando. Era isso que ele tava bravo. E agora o Alan Ruiz foi... Aí ele é meio da pá virada. Aí disse que torceu o São Lourenço contra o Grêmio. O cara não tem sem noção, cara. Completamente sem noção, cara. Dava pra... E não era tudo aquilo, né? Ele entrou, foi bem naqueles minutos do jogo. E aí, aquela coisa do Grenal, o cara entrou, fez 2 gols, foi bem naqueles 15, 20 minutos que jogou. Mas a situação do Grenal que eu acho que o Grêmio, que a diferença do placar, não, na verdade que o Grêmio teve, por que eu acho que a diferença do placar não foi, a diferença do jogo no todo, naquele Grenal de 4-1, não representou tanta diferença. O Inter jogou e o Grêmio apagou nos primeiros 15 ou 20 minutos do segundo tempo. Até então, o primeiro tempo foi super equilibrado. Foi legal, foi super equilibrado. Por isso que eu fiquei, a gente olhando o jogo fica chateado, porque não era um jogo para 4-1. E a mesma coisa, eu acho que o jogo do Grêmio na Arena, eu estava na Arena no jogo, e realmente estava 1-0, e aí aquele 2-0, mas era aquele 2-0 de sai do sufoco, que 1-0 é qualquer coisa, aí aquele gol do Rafael Moura, que ele deu aquele chutaço, né? Então, não era um jogo de 4-1. E o que aconteceu foi que o Alan Ruiz entrou bem em 2, 3 bolas e pronto, né? Ele tinha habilidade. Mas é um guri da pá virada, né? Esse aí realmente não sabe o que faz. Bom, olha só, agora nós vamos entrar num assunto altamente polêmico, né? O Grêmio foi punido pelo STJD naquele caso do jogo do Grêmio Santos, nas manifestações racistas contra o goleiro Aranha. Tu estavas naquela partida? Não, aquele jogo eu estava vendo na TV. Ok. Quero a opinião de vocês dois com relação a isso, né? Alguns dizem que foi meia dúzia que gritou, outros dizem que foi uma ala bastante do Grêmio. Tu acha a torcida do Grêmio uma torcida racista? E depois eu vou perguntar para o Rogério, ele como negro, se ele concorda dessa informação. Olha, o Rogério me conhece desde pequeno, né? Então ele conhece bem a minha posição sobre diferenças, não só de raças. Eu brinco com ele, eu chamo ele de negão, ele me chama de alemão, eu digo que eu vou te processar, a gente fica brincando, porque realmente para nós, entre nós, a gente sabe que não existe diferença. Então, a minha formação sempre foi que não existem diferenças de religião, de cor. Eu sou gremista, né? Começo a partir dali o que eu vou dizer. Acho que é um assunto muito delicado, ele promove muitas paixões. Eu sempre ouvi a torcida do Grêmio se referir à torcida do Internacional com o tradicional macaco. Sim. Eu vejo isso desde pequeno. Talvez por influência do meu pai, pela educação do meu pai, e por talvez uma ingenuidade, pode ser, não vou aqui afirmar, eu nunca vi essa afirmação sendo proferida na maior parte das pessoas com um cunho de discriminação racial. Eu nunca vi porque eu não tinha isso. Talvez pela minha ótica eu não visse uma maioria. Não sei, mas eu nunca percebi isso. Macaco várias vezes. Não, eu não tinha esse costume, mas eu não percebi aquilo, eu percebi como um xingamento normal de torcida, colorado, não sei o quê, a mesma coisa que falava macaco. Hoje, depois da polêmica, eu fiquei pensando assim, não, ela pode, esse termo pode fazer com que racistas se escondam por detrás dele, pela forma histórica com que foi construída essa palavra. Eu acho que ela tem origem depois tu vai ler, tu vai te informar, porque eu não me interessava, para mim não tinha nenhum cunho. Então tu vai ler e vai te informar, realmente, a origem dela é racista, é óbvio que é racista, mas eu acho que ela se imbuiu de tal forma na maior parte do povo gremista e colorado, que ela ficou como um xingamento natural de torcida,
mas não do torcedor negro colorado, e sim do torcedor em geral do Colorado. Acho que a geral provocou demais. Acho que no momento que se instalou a polêmica, a geral tinha que ter feito, a geral e a maior parte da torcida do Grêmio, que é a geral que se manifestava com mais frequência, né, tinha que ter feito uma avaliação de, pô, nós não... Então tá, tudo bem, eu não estou sendo racista, mas isso está aparecendo, então eu tenho que parar. Porque daqui a pouco eu não estou dando um cunho racista, mas tem gente olhando isso, está levando racismo. E aí tu começa uma discriminação que nasce. Então eu acho que esse termo houve a discussão e acho que agora está se policiando isso, acredito que não esteja se repetindo mais, eu fui pouco no final do ano ao estádio. A polêmica do jogo em si contra o Santos, eu acho que quem tinha que ser punido eram as pessoas e não a instituição. Porque eu não acredito que a instituição em si, ela não é racista. Eu nunca observei. Se ela tivesse cunho racista, eu não estaria aqui com a camiseta do Grêmio. Eu não tenho esse tipo de defesa e não defenderia uma instituição racista. Acho que o Grêmio foi pego e punido como grande exemplo, bode expiatório. A gente ouve durante o ano, a gente ouviu vários exemplos piores até. Teve um jogo em São Paulo que o próprio time do Santos foi xingado de uma forma muito mais ostensiva no interior de São Paulo e os caras ganharam uma multa. Então eu acho que se pegou para Cristo um pouco esse... O Koff disse uma coisa assim, se isso serviu para se instalar dentro dos estádios um pouco de moralidade no que diz respeito aos preconceituosos, ótimo, ao menos se tire esses caras do estádio, porque tem que sair do estádio mesmo. Agora, simplesmente pegar, porque era um clube grande, aconteceu com alguns torcedores de forma tão ostensiva como aconteceu, e não poderia ter acontecido, estavam errados. Só que eu acho que a punição ao clube, do jeito que foi, eu não concordo. Por quê? Porque eu acho que daí se pegou para Cristo, né? E aí eu acho que não está legal. Embora o Grêmio vai dar muito mais repercussão e vai dar um retorno de tentar se tirar esse preconceito do estádio muito maior que aquele clube do interior paulista, né? Se punisse aquele clube do interior paulista, ninguém ia dar bola e ia continuar a mesma coisa. Isso também é verdade. Essa forma educativa talvez a punição ao Grêmio seja mais eficiente. Tu acha que o Grêmio ficou marcado como um clube racista depois desse episódio? Num primeiro momento, tenho até alguns vídeos lá do Rio de Janeiro, um jogo Grêmio e Flamengo muito forte, né? Sim. Tem um jogo Grêmio e Flamengo muito forte, que eu ouvi vídeos na internet onde a torcida do Flamengo acuou a torcida do Grêmio, e onde a gente sabe que na torcida do Flamengo não tem santo, né? Eu li depois algumas matérias de anos atrás em que a torcida do Flamengo também cometeu a torcida, não. Eu acho que isso é muito falar torcida, acho que torcedores do Flamengo como torcedores do Grêmio. Então, houve pelo jeito que foi repercutido na mídia, se repercutiu não como um efeito isolado de alguns torcedores, mas sim como todo o torcedor gremista. Eu fiquei envergonhado, eu fiquei chateado. Por quê? Porque eu nunca fui ao estádio torcer para o Grêmio e nunca xinguei o Inter dentro da nossa rivalidade, nunca com esse cunho. Então, eu fiquei envergonhado porque estavam me dando uma característica, eu gremista já estava, tu é gremista, então, eu me senti assim naquele momento. Te rotulando, né? Me rotularam por uma coisa que nunca passou perto, nem da minha educação do meu pai para mim, e nem de mim para os meus filhos. Lá em casa isso nunca existiu. Então acho que a situação toda, os bons gremistas, os bons torcedores, acho que foram penalizados, né, de forma muito intensa. E eu acredito que a torcida do Grêmio seja de bons torcedores, esmagadora maioria, assim como a torcida do Inter, a torcida a maioria dos clubes, né? Rogério, como é que foi esse caso aí do... Eu acho que o Grêmio tinha que ser penalizado. Eu acho que tinha que ser penalizado, concordo. O Grêmio, né, eu tenho maior respeito pelo clube Grêmio, tá? Eu acho que eu que acompanho o estádio e teve um tempo que o Matheus jogou no Inter, jogou 9 anos pelo Inter na categoria de base, enfrentou vários grenais, né? Então tu tem contato também com os jogadores. O próprio Zé Roberto, em conversa, né, que ele quase não quis vir para o Grêmio porque o Grêmio, os jogadores falam que é um clube racista. Se vocês notarem as questões assim, do debate
né? Eu assistindo Sport TV, ESPN, enfim, todas as coisas, né? Que até a imprensa gaúcha diz assim, pô, eles estão sendo bairristas. Todos falaram assim, o Grêmio tem essa característica, né? Tem esse negócio da torcida de chamar assim, ó, de macaco. Eu lembro de um Grenal que aconteceu comigo, né? Um Grenal lá em Eldorado, né? Grenal de base? Grenal de base, o Matheus marcando o Mamute. E o Mamute era a referência das categorias de base do Grêmio na idade de 95. Joga muito, cara. Ele desequilibrava. E fizeram o seguinte. O Inter fez, o treinador, o José Leão, que estava na taça, agora São Paulo, fez o seguinte, ó. O Matheus, que era mais ligeiro, ficava na sobra e botou o mais pesado para pegar ele. Só que o Matheus e o Mamute se dão como irmãos, até hoje, né? Aniversário, assim. Só que os dois estavam na guerra do jogo, né? O que fez? O Mamute passou pelo cara, ganhando na força, o Matheus, né, viu que não ia ganhar na força dele e botou o corpo. O Mamute foi fazer uma jogada assim e pegou na cabeça. Claro que o Matheus encenou na frente do Bandeirinha, o Bandeirinha viu o toque, quando ele olhou, aquela sangueira na boca, porque pega nos lábios, foi expulso. O cara pegou... Qual cara? O cara é diretor e o cara é... Do Grêmio? Do Grêmio. Promotor. Pegou um cacho de banana, uma penca de banana, jogou pro Matheus, chamou macaco, não sei o quê. Chamamos. Mas nisso também tem a parte do Grêmio. Veio o diretor do Grêmio e disse, ó, tem que acabar com isso. Então isso é uma coisa assim, ó, que chegou o limite. Foi a questão do Grêmio, foi a questão do limite. Existe racismo no futebol, do Grêmio, do Inter, existe dos dois lados. Existe preconceitos dos dois lados, não só esse. Eu, por exemplo, fui num jogo, né, digo assim, né, volto a dizer que isso é um mau exemplo do Grêmio, desde sempre, constrange jogadores negros do próprio Grêmio, né, a posição da torcida, né, e na torcida dá ênfase que até as pessoas negras vão gritar, tanto que foi... Né? Foi flagrado 2 negros, né, que ficaram na questão. Passou acho que uma semana, eu estou no Beira-Rio lá, assistindo o jogo lá, daqui a pouco o William me rouba a bola, me erra um passe. Levantou um negão de 2 metros de altura. Macaco desgraçado, que não sei o que. Pois é, que a palavra do Inter. A palavra do folclore gaúcho ficou meio... Daí eu disse, pô, chama os outros de racistas e nós somos racistas também, pô. Sabe, eu gritei e os outros, sabe, ele olhou feio, daí um monte disse, vaiou, o cara ficou assim, sabe. Daí pra ver. Então tem. Mas eu acho que a palavra entrou no folclore do futebol, ela tem raiz racista, óbvio que tem. Mas tem pessoas. Mas eu vou te dizer assim, vou dizer assim, pode ser folclórica. Tem gente que é folclore, tem gente que não é. Me chame de FDP, mas não me chame de macaco. Pois é uma sensibilidade importante. Macaco pra negro é a pior ofensa, porque daí tu não é gente. Tu não é nada contra os primatas. Mas que tá te caracterizando que tu é uma coisa, tu não é um ser humano. Mas isso que eu quero dizer. Um macaco. Mas só que as pessoas, às vezes, elas não muitas vezes se flagram e fazem para ofender, realmente, não é isso. Agora, tem pessoas que eu vi muitas pessoas falarem sem nem saber o que estavam falando. Tipo a própria guria que foi... Eu acho que os outros que não foram que botavam, eu acho que eles eram mais racistas que a própria guria. A guria era estava de massa de manobra. Vou dizer o seguinte, não vou te dizer assim, não vou dizer que a guria, os outros são racistas. Eu acho que não é que eu não estou dizendo isso, mas assim, ó, a menina, ela não entrou, a torcida do Grêmio não estava gritando assim, ei, macaco, alguma coisa assim. Ela foi direto. Ela gritou do nada. A menina, amiga dela, estava do lado dela. O que aconteceu dessa vez? E ele foi direto com uma pessoa, não foi dentro da rivalidade Grenal. O que aconteceu dessa vez? Aconteceu que a câmera ali flagrou uma coisa que ficou. Por isso que deu essa repercussão. Não, Birita, ali tem uma outra situação. Ali tem uma outra situação que dentro do folclore Grenal, tu ainda de repente discute a palavra.
Ah, o cara usa, nem se fala que tá usando. Só que ali, isso eu concordo, ali os torcedores que estavam fazendo, eles estavam olhando pro Aranha e estavam falando diretamente pro Aranha, que não tem nada a ver com isso. Então, foi muito forte, tinha que ser punido. E eu vou te dizer uma outra coisa. Dizer uma coisa agora de experiência, sim, de categoria de base. O Grêmio acolhe muito melhor os negros da categoria de base do que no Inter. O Inter, as categorias de base é completamente elitizada, sabe? Pode vir um menino lá da coisa, assim, mas são guetos. Guetos que eu digo assim, de separação. O Grêmio faz um trabalho muito legal. Se olhar até esse tempo eu disse assim, ó, antigamente, né, tá aí o Pedrinho, que é mestre, sabe tudo de futebol, né? Antes via assim, que negrada aquele time do Inter, coisa e tal. Hoje os times, por exemplo, o time que foi campeão, né, foi campeão lá no Sub-17 na Europa, eu contei ali, pô, mas cadê? Aí tu olha no destaque do Grêmio, né, as categorias, o pessoal que tá vindo. Mamute. Então tem, não só Mamute, mas se tu vê o destaque, aquele que eu esqueci o nome do guri, que é bom pra caramba, que já tá no profissional. E tem a questão da complementação, que é escola. O Grêmio trabalha muito melhor a questão da escola. Por exemplo, o Mamute ficou várias vezes reserva porque ele estava matando a aula. No Inter, o Andrigo, que é um menino e ele é branco, é criado como craque, se ele matar a aula, né, ele vai jogar bola, vai ganhar dinheiro. Falta muito para ser craque o Andrigo. Até só reforçando essa questão do racismo é interessante. Isso aconteceu essa história do Santos aconteceu com o Zé Roberto já um pouquinho mais afastado do time principal, já não sendo um expoente mas ainda assim, antes dos jogos do Grêmio, durante o ano passado, tu via como símbolo da torcida do Grêmio o boneco do Zé Roberto passeando lá. E não porque ele era negro, porque ele era um jogador importante, era uma referência. Assim como eu me lembro da minha infância, do Tarcísio. Eu sempre percebi os atletas, não como negros alemães, como atletas referências. O que eram? Se era um alemão, um negro, um mulato, não tinha diferença. Tem que ser assim. Até no negócio do Tarcísio, até por causa da questão, até mudando também no negócio do preconceito, o Tarcísio me surpreendeu positivamente numa questão assim. Ele veio numa janta do conselho, como é que é? Do consulado do Grêmio, no comércio, e alguém perguntou. Antes do Schneider? Alguém perguntou para ele, e a Coliguei, não sei se vocês lembram, a Coliguei foi uma torcida do Grêmio muito importante. E aí marcou época. E os Colorado gozam até hoje. Eu digo assim, né? Esse tempo um cara, o Grêmio tem a Coliguei, coisa e tal. Cara, é o mesmo preconceito que a gente tá derrubando, né? É o mesmo preconceito. Daí é homofobia, coisa e tal. Então a gente tem que cuidar muito com as palavras, né? Então eu digo assim, que o Grêmio tem que ser punido, mas o meu time Inter também tem essa mesma questão do preconceito. Tanto que eu dei o exemplo bem claro, assim, que o cara disse a palavra mais ofensiva, né? Porque ele botou macaco e ele ofendeu a mãe do cara. Pois é. Bom, ficamos por aqui então com o primeiro programa, a estreia do programa Debates Grenal em alto nível, com o Kervin e com o Rogério Santos. Na semana que vem a gente volta, ele vai trazer mais informações, já um pouquinho mais avançado dessa preparação do Grêmio e do Internacional. Kervin, valeu, e na semana que vem. Vamos estar aí semana que vem então, tá? Fazendo um novo programa. Rogério, até a próxima. Tô certinho, mas eu só para dizer, eu vim com a camiseta de passeio para não virar para dizer campeão de tudo na minha oficial. Tá. Não, tudo bem. O momento agora é de silêncio para reverter o jogo logo. Não se preocupe. Pessoal, a gente volta na semana que vem, em vários horários na grade de programação da JPTV, com mais um programa só falando de Grenal. Até mais.